E olha só, agora a gente tem um bate-papo bem bacana. Você certamente já ouviu falar na técnica de maquiagem de contorno de rosto, não é mesmo? Aquela que consiste em realçar algumas partes do rosto e afinar outras, e que virou febre graças à sua principal adepta, que é a Kim Kardashian. E agora você já parou para pensar que essa mesma ideia também pode ser aplicada para deixar o seu cabelo perfeito para o seu formato de rosto? Bacana, né? Essa é a técnica Hair Contour, que despontou na Europa no ano passado. E quem vai nos explicar melhor e que já está aqui é o hairstylist Miguel Steurich. É dessa forma que se fala seu nome? Bom, sim, é Stelrich. Essa é a Steurich. pronunciação Gente, muito correta. chique. Não falei na pronúncia correta, mas muito obrigada por ter vindo ao programa, tá? Bom, eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Que bacana. E olha só, eu nunca tinha ouvido falar nessa técnica, até porque a gente ouve muito falar dessa questão do contorno por meio da maquiagem, realçar alguns pontos, tudo. Mas por meio do cabelo, como isso funciona? Bom, primeiro assim, vale a pena destacar que assim, teve tanto sucesso o contour na maquiagem que se decidiu levar isso para o cabelo. Na realidade, porque é uma técnica que funciona super bem para harmonizar o rosto das pessoas. Como é que isso funciona? Funciona aplicando luz e sombra. A luz cria volume, a sombra cria profundidade. Então, dependendo do formato do rosto, você aplica a luz em certos pontos específicos e aí você harmoniza o rosto. Que ótimo, gente. Então vamos direto para o formato do rosto. Você aí de casa já começa a observar como que é seu rosto, se é redondo, quadrado. E a gente vai observar agora no primeiro exemplo. Vamos dar uma olhadinha no primeiro exemplo do rosto. O rosto coração, aí a gente tem um exemplo. Pois é, esse tipo de rosto, como é que é feito esse hair contour? Por exemplo, o rosto coração é aquele que ele é mais expandido na parte das têmporas e afinado no queixo. Então, para harmonizar, a gente sempre fala que o rosto mais harmônico é aquele que é oval. Então, para harmonizar esse rosto, a gente precisa escurecer a parte das têmporas e clarear na parte do queixo, como para expandir um pouco mais o queixo hacia as laterais. Ah, então seria clarear mais aqui, no caso? Clarear das maçãs do rosto para baixo. Da maçã do rosto E para escurecer baixo. um pouquinho. A gente, quando fala escurecer, a gente aplica um tom ou dois mais escuros, que não seja perceptível, entende? Que dê o efeito sem ele ser percebido. A gente está ali com o exemplo da Olivia Palermo, atriz, né? Sim. Pra gente ver como fica o loiro. E o loiro, agora, no inverno, ainda é tendência? Como é que é? Olha, hoje em dia as tendências são tudo. A tendência está na naturalidade, aquilo que fica bem para você. Obviamente que sempre no inverno, a gente trabalha com cores mais quentes, os mais escuros, os marrons, os vermelhos, os cobres. Mas isso não quer dizer que o loiro saia e entre só no verão. E pode também trabalhar com outras cores para fazer esse contorno também, desde Claro. que seja uma cor mais clara? Exatamente. A gente sempre diferenciando mais ou menos 3 tons, a gente pode trabalhar em todas as gamas. Isso não quer dizer que as morenas não possam fazer o hair contour. Legal. E agora tem o formato coração e vamos dar uma olhada no próximo, é o quadrado. O rosto quadrado é aquele rosto a gente pode perceber muito porque o maxilar ele é mais prominente. Ele é um maxilar que se diz um pouco masculino. Então, para a gente harmonizar esse rosto, a gente precisa escurecer um pouco as laterais para dar uma leve afinada. Então, a gente escurece e clareia sempre, obviamente, a parte das pontas para arredondar e ficar mais harmônico. Ah, que bacana, viu? Só, gente, ó, vocês já observaram aí qual é o seu rosto, se é coração, se é quadrado, se você tem um maxilar aqui um pouco mais ressaltado. Então, a ideia realmente é escurecer para poder afinar o rosto e clarear mais o resto do seu cabelo. Tá aí, ó, dicas bem importantes. Vamos pro próximo. O longo, aquele rosto mais longo, né, mais puxado. Exatamente. O que a gente, em realidade, neste rosto, a gente precisa delimitar um final no rosto. Então, sempre funciona muito bem clarear a franja e as laterais sem expandir muito claramente até as pontas. Ah, entendi. Porque se a gente clarear aqui, ele acaba ficando muito mais evidente. Tá. O que é claro, ele evidencia, o escuro, ele acaba afinando e dando um aspecto melhor. Dá profundidade. Dá profundidade, legal. Vamos pro próximo? É o redondo. No caso do redondo, o rosto redondo é um dos rostos mais comuns que a gente tem. Ao menos a maioria das pessoas ela acha que tem um rosto redondo, mas em realidade é muito simples. O que a gente precisa? A gente precisa alongar. Para isso a gente precisa clarear o topo da cabeça.
A luz vai criar o volume, então o rosto, como de redondo, vai passar para o oval. É uma maneira muito simples de harmonizar o rosto redondo. Clareia mais em E sem esquecer que a gente também precisa escurecer um pouquinho as laterais para dar uma afinada. Olha só, técnicas bem bacanas. Então, já que a gente está aqui, também queria ver para o meu formato de rosto, para quem está em casa, já observar, assim, o que seria ideal no caso. No teu caso, assim, você tem um rosto mais para o lado do oval, então é mais harmônico. Então, o que você precisaria é iluminar o contorno dele para destacar, para dar mais profundidade hacia fora. Mas também dá de enganar bem, né? Porque eu dei uma trabalhada aqui no contorno da maquiagem, né? A gente dá uma trabalhada para tentar enganar um pouco. Muito bem. Mas vocês viram técnicas bem importantes que podem ser aplicadas não necessariamente só com o loiro, mas também com outras cores. É só clarear e escurecer. Dá a dica para o seu cabeleireiro, viu só? E olha só, então tendência para o inverno, o que tu pode dizer de corte, assim? Bom, de cortes a gente tem, assim, há um tempo atrás a gente falava de, esse corte você usa pura e exclusivamente. Não, hoje em dia a gente participa dos simpósios, a gente cria os movimentos, pensando naquilo que eu tinha falado, da naturalidade, aquilo que é o melhor, o que fica melhor para você. Obviamente que assim, há muito tempo aqueles cabelos longos, muito longos, eles saíram, já não se usa tanto por uma questão de proporções. É uma coisa que eu sempre explico para meus clientes. O cabelo ele não pode passar de 30% da proporção do corpo, porque senão você começa a diminuir. E tudo aquilo que diminui, enlarga. Então, mantendo a proporção do 30% de seu corpo, é um comprimento longo, é o que se usa. A gente viu bastante o long bob, que é um corte que é furor em todos os salões, e daí do long bob a gente vai subindo. A gente viu muito nas últimas matérias que celebridades estavam aquele cabelo bem curto, bem quase masculino. Tá muito na alta moda também sim. Esse tipo de cabelo. Mas é importante também destacar aqui, novamente, a questão do formato do rosto para cada tipo de corte, né? Exatamente. Por exemplo, quem tem um queixo muito prominente não pode cortar cabelos na altura do queixo, porque acaba destacando mais. E quem tem rostos quadrados, aquele com maxilar que eu falei, também não pode fazer cortes muito mais curtos acima do maxilar, porque isso também acaba destacando. E esses cabelos assim, que nessa altura, esse ondulados é o long bob ali... que eu estava falando. O cabelo ondulado, graças a Deus, está voltando. As pessoas estão aceitando mais o cabelo por aquilo que eu falava da naturalidade e por causa das mídias sociais que a gente vê. A gente tem nossa deusa Gisele, que ela foi a que deu o retorno aos cabelos ondulados aqui no Brasil. E isso ficou bastante. Então tem fugido um pouco a progressiva dos salões. Sim, graças a Deus. Progressiva é algo que eu acho que já é do passado. Então viu só, gente? Vocês descobriram agora quais são as tendências para a estação e também uma ajudinha para deixar o seu rosto mais harmonizado, né? Harmonizado, mais harmônico. Certo. Mais harmônico, é isso aí, faltou a palavra. Muito obrigada por ter vindo ao programa. programa. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço, viu só?